Glória a Deus. Grupo Adoradores de Sião. Amém. Aleluia. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Gostaria de chamar agora o nosso reverendo pastor Joaquim. Amém? Reverendo pastor Joaquim. Aleluia. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, irmão. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Hoje é o dia nosso. É os 51 anos nosso. Não importa se talvez você nem ainda tenha 51 anos de idade, mas esses 51 anos de portas abertas aqui em Itapetinga é meu e é seu. Amém? Amém? Quando o pastor Josué pisou os pés em Itapetinga, indo lá naquele local do saudoso Efraim, e fez ali o seu primeiro culto. Naquele dia Deus traçou um plano para a minha vida e para a sua vida. E nesse plano traçado por Deus para a minha vida e para a sua vida, estava o fazer parte da história da Igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Itapetinga. E hoje, 51 anos de portas abertas. Talvez tenha alguém que tenha sido mais abençoado do que você. Tem alguém que tenha sido mais abençoado do que eu. Mas para mim, a maior bênção é a que eu recebi e que está comigo na minha vida. E como eu agradeço a Deus pelas bênçãos que eu recebi aqui nesse lugar. E como o pastor Valmir disse para mim, mas tem muitas bênçãos ainda para a gente poder receber. E eu creio nisso. Ainda tem muita coisa para Deus colocar em minha vida pela Igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Itapetinga. É por isso que eu não renego a minha igreja. É por isso que eu não distancio da minha igreja. É por isso que os mesmos juramentos que eu faço por Deus, eu faço pela minha igreja. Se Deus é meu Pai, minha mãe não é Maria, não. Minha mãe é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Amém. Glória a Deus. Na minha família espiritual, tem Deus Pai, tem Jesus irmão, e tem Igreja do Evangelho Quadrangular Mãe. E todos vocês que estão aqui nesta noite, nunca se esqueça de que você faz parte da maior igreja unida da face da terra. É isso mesmo. 100 anos, só 100 anos, em todo o mundo. Começou em Los Angeles, por uma artista de filmes. Eu me lembro que uma vez
Eu estava assistindo um filme de faroeste com Joanne. E a esposa de Joanne era a Inês Macfé. Mas Deus chegou e tirou ela de lá. Do cinema, das telas. Não tirou de dentro de uma outra igreja. E fez dela entre as 100 personagens especiais do mundo. Está o nome dela. A Inês Macfé, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, que hoje se encontra em mais de 180 países e vilarejos do mundo. Ela um dia disse que o céu, ou melhor, o sol, não se poria sobre a bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu não sei se você discerne isso, mas quer dizer o seguinte: que a Igreja do Evangelho Quadrangular, a bandeira dela, a partir do início da obra, chegaria um dia que o mundo não turvaria, tornando-se noite sobre a bandeira. Isso queria dizer que a igreja espalharia pelos 4 continentes, porque só assim o sol estaria sempre sobre a bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular. Quando é noite em um continente, é dia no outro. E quando está escuro sobre a bandeira aqui no Brasil, o sol está brilhando sobre a bandeira lá em Portugal. O sol está brilhando sobre a bandeira lá nos países da Europa. Mas nunca fica totalmente de noite sobre a bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular. E aqui em Itapetinga, eu conheço histórias extraordinárias. Situações que só milagres poderia criar essas situações. E na Igreja do Evangelho Quadrangular, essas situações foram criadas e milagres aconteceram. Amém? Amém? Eu quero convidar agora o meu amigo, irmão, companheiro de fé. Alguém disse para mim hoje o seguinte, viu? Eu falei assim: rapaz, o pastor Valmir, quando eu cheguei em Itapetinga, sem que nós observássemos, nós nos tornamos uma dupla de guerreiros pela Igreja do Evangelho Quadrangular. A pessoa olhou para mim e disse: vocês são igual Roberto e Erasmo. Amigos, irmãos, companheiros de guerra, eu nunca tive nem um pequenininho atrito com esse homem. Nunca. Pastor Valmir sempre foi surpreso no meu ministério. E digo para você, eu só conheci ele que acompanhasse a Igreja do Evangelho Quadrangular desde o começo da obra aqui em Itapetinga. E ele está conosco aqui hoje. Vamos recebê-lo com a salva de palmas. Paz seja convosco, amém, gente? Amém, gente? Gente, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu hoje não vou pregar para vocês, eu vou contar uma história dessa igreja.
que vocês puderem dar um tempo para a gente aí, para a gente falar para vocês a respeito dessa igreja e quando ela chegou aqui. Gente, quando eu olho assim, pastor, para um povo como nós estamos vendo aqui hoje, o sistema de louvores, música, gente, para o nosso tempo, oh meu Deus, Deus é maravilhoso, gente. Eu lembro quando a gente chegamos a alcançar os primeiros pastores que passaram por aqui. Mas eu quero deixar para vocês aqui um versículo da Bíblia, se vocês puderem abrir a sua Bíblia e a Bíblia de Gênesis. Aí no capítulo 12, porque para me contar uma história dessa, eu tenho que contar uma história acompanhada com uma pessoa que todos nós conhecemos a sua história, um homem por nome Abraão. Gente, quem conhece a história de Abraão vai saber como é a história da Igreja do Evangelho Quadrangular nessa cidade de Itapetinga. Não estou falando no Brasil nem no mundo, estou falando simplesmente aqui em Itapetinga. Gênesis capítulo 12, versículo 1, eu só vou ler 2 versículos só. Ele diz assim para nós: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei uma grande nação e abençoar-te e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3, eu vou continuar. E abençoarei os que te abençoarem, e maldiçoarei os que te maldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos assentar. Que Deus abençoe a sua palavra no coração de todos nós nesta noite. Veja bem, eu vou fazer um resumo da história, porque nós temos comemoração e muito bem comemorado o aniversário. Parece algo engano que nós estamos comemorando o aniversário dessa igreja e também comemorando o aniversário do Brasil, né? Que agora em novembro, 15 de novembro, faz ano na igreja no Brasil de fundação. Mas chegando aqui, eu lendo esses 3 versículos a respeito de um chamado de Deus a um homem chamado Abraão. Gente, se você começar bem direitinho a pensar essa história de chamada de Deus a Abraão, Deus já sonhava com Abraão desde criança. E Deus já viu o sistema do coração de Abraão. Mas chegou um determinado tempo, você tem em breve com vocês, que Abraão não aceitava de maneira nenhuma os costumes, até mesmo da sua família. Abraão tinha um irmão que ele era apaixonado por imagens. Ele fazia imagens para vender. Mas chegou um determinado tempo que Abraão olhou para ele e disse: não, isso não é certo. Vamos adorar um só que é o nosso Deus. E naquele instante, Abraão, com toda a sua coragem e a sua fé, ele quebrou todas as imagens que o seu irmão fazia. Irmão, dali para frente chegou um determinado momento de Deus olhar a coragem do homem.
e veio esse chamado que nós acabamos de ler aqui agora. Se você conhece a história de Abraão, Abraão não saiu de uma terra com pobreza. Ele era muito rico. Os seus pais eram muito ricos. Ele tinha muitos bens. Só que ele, na hora que Deus chamou ele, ele não olhou para os seus bens, mas olhou para o chamado de Deus, de uma terra de uma promessa e uma grande geração. Deus queria que vocês e nós existissem. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga amém. Diga para seu irmão seu lá, Deus queria que você existisse. E você existe. Chegando aqui no momento dos primeiros pastores que entrou em Tapetinho. O primeiro pastor que entrou em Tapetinho chamado Henrique. E ele veio com um jovem acompanhado com ele, chamado Aparecido. Aparecido no momento, ele não aguentou a situação da cidade da Petina, foi embora e ficou Henrique. Nesse tempo ele já tinha abrido esse trabalho no ponto certo, lá no deserto, e veio para a rua Condeúba, a garagem de Abraão. Mas Deus prepara tudo certinho, um sofrimento na prepara. E quando ele chegou eles chegaram lá nessa localidade, nessa garagem de Abraão, foi o primeiro dia que eu cheguei para assistir o trabalho dele. Eu estava subindo da escola. Tinha acontecido uma festa de encerramento da nossa escola e eu vinha da escola. Fui lá com os seus 28 anos de idade. Eu já tinha filho, casado e assim por diante. E eu comecei a chegar naquele local com outro companheiro, cheguei com a radiola, velho. Quem conhece a radiola aí? Eu acho que ninguém conhece mais. Ai, tem gente que conhece. Tá vendo? Tem gente aqui no meu tempo, gente. Oh, mas era uma música tão suave ela soltava, viu? E essa radiola eu dei o meu colega para levar e entregar ao meu esposo, e eu fiquei assistindo o trabalho. Irmão, você sabe qual é os cantos? Como mas os cantos é tão bonito, né, filho? Mas é tão bonito os cantos de hoje. Naquela época, os cantos que nós víamos cantar, o sangue de Jesus tem poder, oh tem poder. O sangue de Jesus tem poder, oh tem poder. Era esses os cantos, né, pastor? Mas quando abri a boca para cantar esses cantos, meu irmão, demônio sai de baixo. Estrelaram o chão de memória. Oh, coisa gostosa, viu, gente? E eu comecei a ouvir aquele negócio lá e ver aqui, foi que negócio é esse? Eu nunca tinha visto. E era muito demônio. O pastor Jerônimo, nessa época que ele assumiu, aí que foi embora, ele ficou. Hoje eles vão morrer, viu, gente? E esse pastor, que é o meu pai na fé, tá entendendo? Ele começou a fazer o trabalho, mas só que a despesa financeira pesou para ele. Ele não teve condições de ficar na localidade. O que acontece? Nós tínhamos um homem aqui que Deus abençoa ele, onde ele estiver, chamado Naim. A vida dele está aqui, parece. Está bem. Uma pioneira, viu, gente? Uma pioneira. O que acontece? Naim já estava vendo esse trabalho, frequentando esse trabalho. Quando ele viu que Jerônimo podia mais sustentar o trabalho, ele levou para a casa dele. Olha que situação. Meu irmão, não foi mais, pastor, aquela quantidade de gente. O povo se uniu tudo, gente. Meu Deus, você não só o homem só. E mais ou menos umas 8 pessoas. Ela era criança, ela pode até lembrar ainda. Ele fazia os cultos na frente da casa desse cidadão. Era 7, 8, 10 pessoas. A oferta da noite, meu irmão, que Deus nos abençoa. Viu? Que Deus nos abençoa. Resultado, vou adiantar, resultado. Naquele instante que ele estava na ícone,
uma grande amizade com um prefeito chamado Espieira, a pessoa deve conhecer quem é Espieira, Finado Espieira. Ele correu atrás de Espieira, que conquistou esse terreno. Irmão, aqui não tinha luz, não tinha nada de água. A primeira casa que estava construindo, essa casa aqui de frente, e essa casa aqui, que era com a irmã Maria, que Deus abençoe a nossa irmã, foi que nos socorria aqui com água na época. E o que acontece? Acontece que não tinha luz. O que o pastor naquela hora, naquele momento, disse: vamos para o terreno. Eu falei: meu Deus, vamos para o terreno. Eu falei: meu Deus. Eu falei: qual é o terreno, missionário? O terreno que nós ganhamos. E lá vai ser a igreja. Irmão, me lembro como hoje, no dia domingo, ele pegou aquele povo pequeno que tinha, eles vão lá para o terreno, limpar o terreno. Viemos aqui caminhando isso aqui tudo. Aí quando foi a noite, ele disse: trabalha, vai ser aqui. Eu falei: como se não tem nem luz? Ele disse: não se preocupe não. Nós ficamos nesse posto, ainda ficamos um pau alto e pegamos um prego. Você sabe qual foi a luz? Eu não sei se o irmão ainda lembra ainda do tal de Aladim que falava, né? Ou chamava praca, não é? É uma cara de peixe. Trouxe esse praca, botou nesse prego e acendeu a luz e pegou a sua Bíblia e leu os primeiros versículos. Aqui. E nós em pé sentando, umas 8 pessoas. Meu irmão, a luta foi grande. Passamos muitos dias aqui e tal, e começou a chegar água, chegar a luz. E graças a Deus, já está melhorando. Tinha um cidadão aqui, que ele era da Primeira Batista. Ele tinha um pouquinho financeiro. E ele tinha uma casa aqui em cima, nessa rua. Ele vendo o trabalho, vendo a luta do pastor, pegou essa casa e deu ao pastor para morar. Jerônimo tinha 2 filhos. Resultado: Jerônimo veio para essa casa, ficou nessa casa. Acontece o seguinte: por uma infelicidade, a casa caiu em cima dos 2 filhos, um quebrou a perna, outro quebrou o braço. Bastou a situação. Irmão, eu trabalho no mercado lá na rua, aqui no comércio, e chegou uma irmã imediatamente, assim, umas 4 horas e meia, 4h30. Chegou ali: irmão Valmir, falou: o que foi, meu? Eu estou assustado. A casa caiu em cima do pastor. Eu falei: do missionário, era missionário. Eu falei: o que eu ensino missionário? E o que? A perna do menino e o braço do outro. Eu falei: meu Jesus amado. Irmão, você sabe quanto eu recebia para fazer uma feira na época? Você sabe quanto? 15 cruzeiros. E nesse dia o patrão tinha me dado 10 cruzeiros, irmão. E ficou para me dar os 5 no outro dia. Esse 10 cruzeiros, pastor Joaquim, para chegar em casa, a primeira coisa que a Sônia: cadê o dia da feira? Eu pegava os 10 cruzeiros e dava para ela fazer a feira. Aí eu ficava com 5 na semana, comprar merenda para o menino e uma coisa e outra. E ela contadinha se acabava fazendo unha na rua para o meu irmão trocar também para ajudar na escola do menino. Aí eu fechei lá o trabalho, umas 5 mais ou menos, veio para fazer visita às crianças. Quando eu chego naquela subida do hospital, com isso, levei lá para cá com os papelzinhos na mão, com a cabeça baixa. Eu encontrei com ele: ei, pastor, como é que vai? Ô, pastor, casa caiu em cima do meu filho, quebrou o braço, quebrou a perna, aí engessado. E eu estou aqui com a receita que o médico passou, que eu tenho que comer esse remédio agora. Oi, irmão. E eu ia ser que eu estava querendo chorar. Eu vou, pastor, não sei, eu vou lá na farmácia, vou ver se a farmácia me vende esse remédio fiado. Porque eu não tenho um tostão. Eu falei: bicho, pastor, pode acreditar em Deus. Naquela hora que ele falou assim, me passou um momento assim no meu coração, com coisas que eu ia chorar. Foi uma história muito longa. E naquele instante eu olhei
em casa com 5 filhos, e a esposa sabia que ia cobrar o dinheiro. E olhava para o pastor e olhava para o 10 cruzeiros no meu bolso. Eu olhava para ele e olhava para o 10 cruzeiros no meu bolso. Até chega uma hora que alguém me disse para mim: dê os 10 cruzeiros para ele. Eu falei, e tinha no bolso, peguei os 10 cruzeiros e disse: vai comprar um remédio. Não, pastor, não vai comprar os 10 cruzeiros, vai comprar o remédio. Aí ele saiu assim com a cabecinha baixa. Quando eu chegar em casa, só ali, a primeira coisa ela me gritava quando eu vi da cena. E não deu outra. Quando eu cheguei em casa, eu sentei, me lá, me cara, me assustado. Ela olhou: você está me assustado? Eu falei: não, estou me assustado, não. Aí ela olhou assim com a cara. Aí, cadê você trouxe o dinheiro da feira? Eu disse: assim na cabeça. Eu falei: olha, eu estou até com vergonha de falar. Ele fala o que foi, perdeu dinheiro. Eu disse: não perdi não. E o que fez com o dinheiro? Eu falei: eu dei para o celular. Eu não comprei nem um carro doce. Eu dei para o missionário. Eu falei: comprei aí na feira. Ela falou: o quê? Eu falei: eu não sei. Naquele instante eu tinha um camarada, tinha um comércio. Eu falei: como fiado aí no comércio? Tu era paga dele. Aí ela calmou, eu expliquei para ela. Aí eu falei: irmão, essa é uma luta que eu passei juntamente com esse pastor aqui. Começamos a mexer com a construção. Aqui não tinha só eu, mais ele, umas 8 pessoas mais ou menos. Aí eu falei com ele: ô missionário, vamos fazer o seguinte, vamos cercar isso aqui? E cercar, pai? Vamos cercar. Então faz o seguinte, fecha isso aqui de tal, e aqui tem uma escação madeira e fecha, e fica aqui. Ô pastor, que Deus abençoa. E muito. Quando eu acabei de conversar com ele, meu, isso aí, projetamos tudo para pedir a madeira dos irmãos e caçar madeira para cercar, veio de Conquista. Ele citou o nome dele, que veio Conquista e deu o telhado. Aí cobriu, fez toda a cobertura. Aí o que acontece? Quando eles cobriram aqui, nós ficou dentro de casa. Aí trouxe a luz, botou a luz, está entendendo? Aí o que acontece? Necessidade era na casa da irmã Maria, eu não tinha muito, está entendendo? Necessidade era ali na casa da irmã Maria. Aí acontece o seguinte, irmão, que nós fechamos ao redor isso aqui de madeira. Aqui nós botamos 1 metro de altura de madeira, que é a mesma coisa, 1 metro de altura, que era só esse vão aqui, para lá não tinha não, só isso aqui. E aqui nós fechamos de tal, porque era o lugar que ele pregava, aqui, está entendendo? Aí nós começamos com aquele pouquinho de gente aqui, aí o povo passava e dizia: ei Deus, os bois estão berrando, chamava nós de bote. Os bois estão berrando. Meu irmão, foi nada não que ele agora avançou, foi avançando, foi chegando gente, e o trabalho de liberação, resultado, cadê o papelzinho? Está vendo não? Cadê? Eu não sei nem onde eu botei o papel. Deixa aí, você está aí. A resultado, meu irmão, é que ele foi embora. Aí chegou um pastor chamado Luiz Télio, sequinho, magro igual caminho. Chegou esse camarada, você conheceu o Luiz Télio? Chegou esse camarada, obrigado, filho. Chegou esse camarada aqui do Télio, rapaz, ninguém dava valor. Ele chegou aqui, olhou. Se antes disso, hoje nós fazemos apelo, né, pastor, para batismo? Na época aqui, o pastor disse: quem quer mais sair? Todo mundo levantava a mão e ele ia lá no rio batizava o povo. Era assim. Eu me fui batizado assim, sem saber como era aceitar Jesus. Aceitei o batismo sem saber que as crianças aceitavam Jesus. Isso foi o assunto, né? Resultado: chegou o Luiz Télio e começou a fazer o trabalho, mas gente, era muito demônio. Resultado: ele fez o trabalho aqui, foi fazer, abrir um trabalho em Tarantim naquela época, pastor.
Quando chegou na estrada, o carro quebrou o braço. Acidentou o homem. Aí chegou aqui, correndo atrás da gente, eu quebrei o braço, quebrei o braço. Eu falei, e agora? Como é que vai fazer o trabalho? Eu não sabia fazer nada. Até ele. Não sabia fazer nada, só sabia acompanhar. Aí resultado que ele, com esse braço quebrado, ele orava pelo povo, e demônio caía, e ele expulsava demônio, a pessoa era curada, com isso todo o trabalho. Foi embora no ministério. O pastor aqui sabe disso, né, pastor? A gente, naquela época, o pastor só ficava 1 ano, 2 anos no lugar, né? Ele mudava a obra, entendeu? Quando o ministério foi embora, chegou o pastor Aécio. Isso aqui ele já tinha construído e anotado as paredes fora do ministério. Ela gastava dentro da casa. Ela gastava dentro da casa. Resultado: ele chegou a Aécio. Pastor Catinho conhece a Aécio também, conhece. Isso tem a ver com novas organizações. Aí ele já veio procurando pela diretoria da igreja, já veio procurando pela diretoria de grupo de senhora, grupo de homem, grupo de jovem, grupo de abogado. Aí não alcançou nada. Fez tudo. Aí quando ele me chamou para me ser tesoureiro da igreja, ser vice-presidente da igreja, olha quantas coisas, diretor de água, e ainda assumir a responsabilidade com o grupo de homem. 4 carros eu peguei de uma vez, eu disse, passa para não, é você. E eu não tive esse rejeitado nenhuma. Para mim foi uma grande luta, mas uma grande vitória, porque quando você passa por um carro, você sabe organizar lá adiante um grupo. E por isso eu agradeço muito ao pastor Aécio. Ficou aqui. Eu quero dizer para vocês, bem rápido aqui. Eu engordava uns pouquinho. Olha, veja essa situação aqui. Eu engordava uns pouquinho. E quando ele chegou na minha casa, até o dia domingo, ele foi almoçar com a gente. Ele viu os 2 porcos no quintal. Ele sabia que 2 porcos é de quem? Eu falei, é meu. Esses 2 porcos eu vou vender para fazer uma cozinha e fazer um quarto para a menina, que só tinha 2 quartos na minha casa. Aí ele disse, não, você não vai vender para fazer não, você vai vender os porcos e comprar uma terra para você. Ele falou, eu estou lascado agora. Compramos terra. Eu falei, pastor, eu não posso fazer isso. Ele disse, você vai fazer. Eu fiz. Minha esposa ficou meio brava, mas eu fiz. Resultado: foi uma grande festa. Aí, vai embora, pastor Aécio. Chega Ali Teixeira. Aí é outra história. Ali Teixeira chegou, não trabalhou, a mesma coisa. Aí foi quando ele mandou que eu fizesse o meu curso para missionário. Hoje está tudo bom, não é, pastor? Naquela época nós era por correspondência, né? Eu fiz 1 ano de correspondência, mandando meus papéis para São Paulo. E recebi a minha formatura como missionário. O Ali Teixeira me ungiu. Veja bem, Ali Teixeira tem pequenos problemas por aqui, ele foi embora. Passou a igreja para mim. Irmão, ele não entregou a igreja e minha mão mandou a secretária me entregar a igreja. Eu estava trabalhando. Aí quando ele chega, a chave da igreja, a chave da igreja é assim. Quem foi que mandou? Ali Teixeira. Eu falei, não, eu não sou pastor, eu não sou missionário, ele foi embora. Irmão, eu tinha que assumir. Fui para a Conquista, conversei com os pretendentes lá. Ele disse, fica lá até eu enviar ao pastor. Me deu uma autorização. Fiquei aqui por 4 meses nessa igreja. Quando ele saiu, eu posso sumir uma vez, para mim ajudar o povo ao trabalho. Aí ajudamos o povo novamente, comecei a fazer trabalho até com 80 pessoas. Aí chegou, pastor André, conhecer Zé Miguel. Veio Zé Miguel da carreira aqui. Me procurou, disse, pastor, me explica uma coisa, como é que está a igreja? Eu quero uma bênção. Já pode mandar o pastor Fecote? Pode mandar o pastor, fiquei 4 meses nessa igreja, assumi ela. Resultado: veio Valmir Torquato, não sei se vocês viram falar. Ele fez um bom trabalho nos começos, depois
Só Deus misericórdia. Aí ali ele foi embora, veio Reginaldo, fez um trabalho regular, era doente demais o camarada, diabetes. Eu sofri com o camarada. Eu tive que internar ele por 40 dias, tive que colocar ele em minha casa por mais de 30 dias. Porque não tinha ninguém para tomar conta. Foi eu que tive que tomar conta dele. Até o dia que ele foi embora. Aí ele já estou encerrando, chega Antônio Dias. Você conheceu de lá, né? Antônio Dias aí começou a fazer um trabalho. Aí começou a reformar a igreja e fez um bom trabalho. E agora? Eu quero chamar o senhor aqui na frente, por favor. Eu quero encerrar, irmão, essa minha palestra com vocês. Veja bem, eu não quero falar da Nova Tapetinga que não quebra corpo. Eu já estava na Nova Tapetinga, assumindo que eu tinha abrido a obra. E chegou outro dia, assumiu. E outro dia foi embora. Irmão, chegou esse homem. Eu quero que vocês coloquem de pé, por favor. Chegou esse homem. Quantas igrejas tinha em Tapetinga? 2 igrejas. Ele aqui e eu na Nova Tapetinga. Irmãos, eu quero dizer para os pastores que estão nessa cidade, por favor, olhe para esse homem. Olhe para o pastor aqui. Veja o que ele fez nessa cidade quando ele chegou. Ele pegou a Tapetinga com 2 igrejas. Uma igreja em Magarani, outra em Itabé. E quantas portas abertas hoje nós temos em Tapetinga? É 12, né? 12 portas abertas. Peraí, esse homem não fez nada? Aleluia. Com 12 portas abertas, chegou com 2 igrejas, hoje tem 12. Obreiros, olha para esse homem. No momento que você tem que olhar para esse homem aqui, olha e diga: Deus, abençoa o pastor Joaquim muito mais. Abençoa para ele e dá muita saúde para ele. Porque, irmão, ele levantou o Evangelho dentro de Tapetinga. Ele cresceu a cidade de Tapetinga do Evangelho. Ele levou o conhecimento dessa igreja às autoridades. Ele colocou essa igreja onde ela merece estar. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu fiz um resumo no que pude fazer. O cara realmente tomar o tempo de vocês. Agora eu quero que vocês todos agora estendam as mãos para cá. Eu quero pedir ao pastor Edevaldo, por favor, vem aqui. Pastor Célia está aí ainda? Não? Pastor da Célia? Hã? Saiu. Eu quero pedir a vocês agora, com toda a fé no seu coração, nesse dia maravilhoso, nesse dia importante, de festa, de comemoração, de alegria, vamos fazer uma oração para este homem? Vamos, gente? Estenda a sua mão com toda a fé. Joelho, pastor. Joelho. Pastor, estenda a sua mão aqui, por favor. Estenda as mãos com fé, irmão. Pelo amor de Deus, com fé. Meu Deus. Obrigado, Senhor. Meu Deus, foi tudo, Senhor, que foi feito dentro dessa igreja. Por toda a comemoração de tudo que foi feito, meu Deus, é uma mensagem. E eu tenho certeza que teu reino está em festa. Mas agora eu quero, meu Deus, que o Senhor estenda as suas mãos sobre este Abraão, para que ele possa
Deus, abençoa a família dele, ao lado dele, para que ele possa, meu Deus, alcançar cada vez mais a vitória, a bênção, o crescimento da vida dele e na vida dessa igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular, que eu tanto amo como ele ama nessa cidade. Deus, que ele seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Aplaude o Senhor. Aplaude o Senhor. Mas aplaude o Senhor. Aplaude o Senhor. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão. Esteja lá nesse nome dessa família. Porque você vai ser cada vez mais abençoado em nome de Jesus. Levanta a palavra para ele, vamos receber com a palma em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Louvado seja Deus. Pastor Valmir. Pastor Valmir, muito obrigado. Eu conheci todos os pastores que passaram por aqui, todos eles. Alguns já são saudosos, como o caso do pastor Luiz Teres, Reginaldo, Jerônimo, Aparecido. E começou uma história há 35 anos atrás, com a minha chegada até a Itapetiba. Amanhã nós estaremos falando um pouco sobre isso e até revelando para vocês algumas coisas que Deus colocou no meu coração naquela época. E a gente teve que fazer votos para que pudesse vencer. Vencemos, graças a Deus, somos vitoriosos. E hoje eu agradeço muito a Deus por Ele ter me usado para fazer com que a igreja do Evangelho Quadrangular chegasse onde ela chegou aqui na cidade da Itapetiba. É uma história, é um legado, e essa história, esse legado, ninguém pode apagar, ninguém pode tirar da gente. E assim como eu, você também faz parte dela. Amém? Nós vamos orar encerrando, agradecer a todos os pastores que vieram. Oferta, tem que tirar oferta. É vocês aqui da igreja do Primavera, da igreja do céu, oferta, dízimo para consagrar. Vamos orar então, faça assim. Santo Deus, em nome de Jesus, que o Senhor aceite